tarde, telespectadores do podcast. Meu nome é Saulo, sou aluno do 9º ano A. Meu nome é Jarbson, também sou aluno do 9º ano A. E hoje nós estamos aqui com Lucas França e Ari Moura para falar do tema o poder da rádio em unir gerações. Vocês podem se apresentar, por favor? Ari Moura, por favor. É questão de idade. É isso. Agradeço ao convite de vocês para participar. E a gente, normalmente, todos nós temos uma história pessoal, né? Mas vamos tratar aqui de uma história profissional. Eu comecei no rádio há 45 anos atrás. Comecei na Rádio Globo do Rio de Janeiro como correspondente, aos sábados, no programa de Luciano Alves. Foi uma circunstância, o Flamengo veio jogar em Jiqué, um amistoso com a DJ, o pessoal da Globo veio fazer a transmissão do jogo e teve alguns problemas técnicos e tal, o pessoal da Rádio Baiana ajudou e eu conheci eles. Eu, como torcedor que sou do Flamengo, fui assistir o jogo e também ouvi a Rádio Globo, só que eles tiveram problema na transmissão, mas daí veio uma situação, eles visitaram Jiqué e tal, conheceram algumas características e terminou num comentário na semana seguinte lá no Rio de Janeiro, eles fizeram críticas aqui a Jiqué indiretamente, não teve uma intenção e tal, e eu fiquei sabendo, não gostei, liguei para lá, só consegui falar um dia depois da crítica que eles fizeram, no programa de Luciano Alves, 5 horas da manhã. E quando eu falei, Luciano, o pessoal esteve aqui, a gente recebeu tão bem e coisa, e eles falaram mal, que o prefeito quis entrar com um cavalo no campo para dar o pontapé inicial, então não teve nada disso e coisa. Aí o Luciano, não sei por que cargas d'água, chegou e disse, Ari, não desligue não, que eu quero falar com você fora do ar. Quando eu terminei, ele ligou e disse, rapaz, você se expressa muito bem e tal, você não quer ficar passando notícia aí para mim da Bahia, não? Começa a história de Ari Moura no rádio dessa forma. E de lá para cá eu estava formado, tinha um escritório de contabilidade rural, família, iniciando uma família já com 2 filhas. E aí entrei no rádio e a Rádio Baiana de Jiqué, um colega que está vindo, graças a Deus, até hoje, Mascarenhas Filho, ouviu as reportagens que eu fazia aos sábados para a Rádio Globo do Rio. Fiquei 5 anos fazendo essas reportagens. E aí ele me convidou se eu não queria fazer reportagem no programa dele, todos os dias à tarde. Aqui naquela época não tinha celular, era só orelhão ou telefone fixo nas casas, né? Eu fazia reportagem pelo orelhão nos bairros. Aqui no quilômetro 4 mesmo eu vim várias vezes, pegava o orelhão, botava a ficha. Como eu falo muito, a ficha só dava direito a 3 minutos, aí a ficha acabava e eu ficava sem continuar com a reportagem. Dava tempo, assim começa nessa geração, essa minha geração de 45 anos atrás. Isso. Lucas França, da Rádio GQFM. Eu estou aqui em Jiqué, na GQFM desde 2010, quando inaugurou a rádio. Mas a minha história no rádio começou em São Paulo. Eu sou filho de Jequié e com 18 anos eu fui embora para São Paulo para poder ir em busca do meu sonho, que sempre fui trabalhar em rádio. E cheguei em São Paulo no ano de 1999, eu fui fazer o curso de rádio, o curso técnico na Rádio Oficina, fiz o curso de locução e o curso de sonoplastia. E primeiro eu fiz esse curso técnico, depois eu fiz a faculdade de jornalismo. E lá em São Paulo, morei em São Paulo durante 10 anos, trabalhei em algumas emissoras de rádio de São Paulo, como a Rádio Mundial, na época a Tupi, Guatemi, Rádio Terra. Antes de fazer locução no rádio em São Paulo, eu trabalhei muito tempo fazendo sonoplastia, como operador de som, operando a mesa de som para os comunicadores, né? Então eu tive a alegria de operar, na época Gil Gomes era vivo, eu já operei para Gil Gomes, já operei para Fábio Teruel, para Samuel Gonçalves, nomes do Rádio AM de São Paulo. Então essa foi a minha escola de rádio em São Paulo, isso profissional. Mas antes dos 18 anos, antes de ir embora para São Paulo, eu tive uma experiência maravilhosa aqui em Jiqué, na Rádio Vida FM, uma rádio comunitária, onde eu fazia o programa Entardecer com Maria, fazia oração do texto às 18 horas. E assim,
O rádio sempre foi a minha paixão, né? E ontem, dia 6, ontem dia 7, foi o dia do radialista. A nossa profissão é tão especial que comemora 2 vezes no ano, né, Limura? Verdade. O radialista tem duas datas no ano para comemorar. De tão especial que a gente, que é a nossa profissão. Então eu sou apaixonado por rádio, sou feliz por trabalhar no rádio e cada dia que passa essa paixão aumenta porque a gente vê a nossa missão, a gente vê o quanto é gratificante a gente conseguir chegar nas casas das pessoas, tocar o coração das pessoas através do rádio, através das nossas mensagens, através de um trabalho sério que o rádio faz. Sim, Eu sou o Lucas França. Sim, assim como o senhor disse, nós queríamos parabenizar vocês por conta do dia do radialista, que foi ontem. Nós somos muito gratos por ter vocês na rádio e tal, passando informações pra gente, não só informações ruins, como também informações boas, né? Isso é muito gratificante. Nós queremos agradecer e parabenizar vocês. Que bom. Lá em casa mesmo, minha avó escuta direto. Né? Eu escutava com meu pai. Ele gostava Fala muito demais. daqui de Jiquié, por conta que lá no entroncamento de Jaguara, a rádio, ela tem pouco tempo que isso se iniciou, daí ele gostava bastante de escutar daqui de Jiquié, ele falava que gostava muito. Ele e o meu avô, ele escutava bastante, principalmente a do senhor. Olha que legal. Ele gostava bastante, Lucas França. Eu gostava bastante até por conta das músicas e também por algumas informações que passavam. Que bom. Não era assim se manter informado ainda. A gente começou com algumas perguntas. O que levou vocês a trabalhar na rádio? A minha história é mais ou menos como eu contei, né? Eu estava formado já em contabilidade rural, já estava com o meu escritório em minha residência e em virtude desse fato que aconteceu aqui com a vinda do Flamengo e teve essa discussão, o pessoal da Globo fez uns comentários indevidos, né? E eu fiquei sabendo, eu estava até em um velório lá perto do Hospital Prados Valadares, quando a pessoa diz, mas ali o pessoal da Globo está falando que o prefeito quis entrar com o cavalo no campo no dia do jogo do Flamengo para dar um pontapé inicial e tal. Aí eu saí do velório, fui para casa, peguei o telefone fixo que eu tinha em casa e liguei, consegui o telefone da Globo, do estúdio, ligava, mas não atendia. Fiquei de manhã, à tarde, de noite. Quando foi no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, no programa de Luciano Alves, foi que eu consegui entrar no ar. Porque ele botava ouvintes no ar. E quando eu voltei que contei essa história, ele me chamou, né? Disse, rapaz, e tal, vamos fazer essas reportagens. Tem umas coincidências muito grandes. Meu pai adorava, eu estou vendo aqui uma foto de um rádio aqui, que está ali, que tinha lá em casa um rádio parecido com esse aí. Meu pai ouvia rádio o dia quase todo, ele tinha uma loja aqui em Jiquié, tanto em casa como na loja ele tinha um rádio, né? Então isso já dá. Eu nunca perguntei, sinceramente foi uma falha minha, nunca perguntei a meu pai e minha mãe por que meu nome é Ari. Por que meu nome é Ari? Meu pai ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e lá tinha um locutor chamado Ari Barroso, muito famoso, compositor, uma das músicas mais bonitas do Brasil, Aquarela, né? Composta por Ari Barroso. Ele era locutor esportivo, torcedor do Flamengo. Quando o Flamengo estava perdendo, ele perdia os sentidos, ele estava narrando. Então, Ari. Então, meu nome é Ari. Meu pai gostava muito de rádio. Eu tive um problema sério de saúde, uma bronquite asmática, e eu ficava acordando de noite, falta de ar e tal. Meu pai levantava, ligava o rádio, ficava ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo e tal. E ele ficava ali ao meu lado, me acompanhando, me massageando as costas, para aliviar a falta de ar e tal. Tudo isso eu acho que foi me levando e surgiu essa oportunidade. Eu já tinha feito também um programa lá em Patos, na Paraíba, onde eu nasci. Eu cheguei para Jiquié apenas com 6 meses de nascido, mas depois voltei a Patos com 8 anos de idade, fiquei até os 12. Depois se viu tiro de guerra lá em Patos. E lá eu, não sei porquê, tive uma ideia de fazer um programa aos domingos, na Rádio Espinhara de Patos. Um programa convidando as pessoas da zona rural, os jovens da zona rural da cidade, para se alistar, para ir para o serviço militar. Porque era tiro de guerra, né? Então, como acontece aqui em Jiquié, o rapaz aqui hoje, o Gileno,
vai lá na rádio nos dar entrevista, convocar o jovem que está completando 17 anos para ir se alistar, aí vai servir ou não, aí vai fazer os exames lá no tiro de guerra. Lá em Patos eu fazia um programa de 1 hora numa rádio, no domingo pela manhã, botava uns dobrados bem bonitos e tal, e convocava. Isso até incentivou um coronel do Exército, que era o comandante da CSM em João Pessoa. Ele foi fazer uma vistoria, foi fazer uma fiscalização lá no serviço militar e queria, porque eu queria que eu seguisse a carreira militar, queria me levar para o Rio de Janeiro para ir para a academia. Já estava no 2º ano científico na época. E aí, mas a história, o destino da gente está traçado. Eu tinha que ser radialista. E hoje é o radialista famoso, não é o Ari que o senhor escutava na rádio lá no meu pai que eu via era. Mas é o senhor agora, né? Fez o Que programa. também é famoso. Não sei, eu sou muito conhecido, né? Eu sei que eu sou muito conhecido. Eu fui aquele feriado de 25 de outubro, eu fui a Itacaré, que tinha um tempo que eu não ia. Eu não andava a 10 metros do pessoal, olha a hora e tal, porque tinha muita gente de Jiquié lá. Mostra que o senhor é bastante conhecido. Bastante conhecido. Voltando um pouco para as perguntas, como é trabalhar na rádio no interior do Nordeste? Trabalhar na rádio no interior do Nordeste é muito diferente de você trabalhar numa rádio na capital. O rádio na capital, ele é um rádio mais engessado. O que significa um rádio engessado? É aquele rádio que você tem que seguir um padrão, você tem que seguir aquele roteiro ali para a engrenagem, aquela peça da engrenagem, quando faltar, ser fácil de ser substituída. Por exemplo, então, numa rádio de capital, os locutores têm que seguir aquela linha, aquele padrão ali, para quando ele sair ou tirar umas férias, para ser uma peça fácil de ser substituída, entendeu? Então, diferente, resumindo, é um rádio na capital, é um rádio mais atualizado não, mais engessado, entendeu? Aquela coisa padrão modelado, sabe? Mais programado. A gente chama muito, hoje é o sistema Globo, fazer tudo aquilo, né? No padrão, né? no padrão. Fazer dentro de um padrão, não fugir, tem que ser daqui. Já que no interior, o Lucas diz melhor do que eu, a gente tem mais liberdade de até fugir do contexto. Isso. A gente tem mais, no interior a gente tem mais liberdade para poder a gente usar mais do improviso, entendeu? O alô é diferente, é um rádio mais intimista, é um rádio mais próximo da população. O locutor no interior, ele é mais valorizado no sentido de reconhecimento. Você não na capital é diferente, você tem acesso a um locutor. No interior você tem mais acesso fácil a Lucas França, a Ari Moura, entendeu? Então, essa é a diferença. E quando você fala em relação à tecnologia, hoje em dia, com o mundo globalizado que a gente vive, com o mundo com a informação tão instantânea, não tem mais essa diferença da tecnologia do rádio da capital para a tecnologia do rádio interior. Então, meio que se igualou essas diferenças aí, entendeu? Compreendi. E outra diferença é a questão salarial, né? O rádio na capital paga melhor do que o interior. Isso aí nem só na rádio, quanto também outros tipos de emprego, outros segmentos, né? Quais as carreiras possíveis dentro do estúdio na rádio e a formação necessária para trabalhar? Repete, por favor. Quais as carreiras possíveis e a formação necessária para trabalhar na rádio? Olha, no rádio você tem várias carreiras, não é só locutor. No rádio você tem a figura do produtor, você tem a figura do jornalista, que é o da redação, você tem a figura do operador de áudio, que é o sonoplasta, tem o locutor, né? Tem ali também a parte comercial da rádio, que é o setor de administração, entendeu? Tem o telefonista, então tem a parte técnica, tem o técnico responsável pelos equipamentos da rádio, então várias funções dentro do rádio. Mas para poder você ser locutor, trabalhar
propriamente dito, como radialista, fazendo parte da comunicação ali no dia a dia do rádio, aí você tem que ter o curso específico de locução, aí você tem que ter o registro profissional na área. Compreendemos. Qual a importância da rádio para a sociedade brasileira? Marinora. Muito importante, né? O rádio no Brasil já completou 100 anos, né? Já foi comemorado os 100 anos do rádio no Brasil. 2022. Hein? 2022. 2022, né? Quando começou no Rio de Janeiro, as primeiras emissoras de rádio. O rádio existe há muitos anos na Europa. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos, principalmente na Europa, né? Nós sabemos que foi uma guerra criada pela Alemanha, através do Hitler, e os outros países se defendendo das invasões. As comunidades só sabiam das notícias através do rádio. Já existia, que foi primeiro do que o rádio, os meios de comunicação através de jornal, a imprensa escrita. Sim, sim. Agora, o rádio teve uma importância muito grande, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Até os Estados Unidos, que estavam no outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico, o Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil, os brasileiros foram informados de que há umas controvérsias, há informações diversas sobre o porquê que o Brasil entrou numa guerra que era lá na Europa. Porque disseram que os alemães tinham atacado navios brasileiros que estavam aqui na costa, no litoral brasileiro. Submarinos alemães tinham atacado navios e tal, e aí provocou. Há quem diga que foram os próprios americanos que fizeram isso, e dizendo que tinham sido os alemães. Né? A falta de comunicação daquela época facilitava essas armações, vamos dizer assim. Em Natal do Rio Grande do Norte, que é o nosso estado mais próximo da Europa, né? Detectou a presença desse submarino, mas não sabia dizer de que país, qual país. E lá eles diziam, os alemães atacaram os navios, chegou a afundar navios brasileiros. E aí o Brasil entrou na guerra. Como é que se soube isso? Tudo através do rádio. O rádio foi que realmente trouxe essas informações. E aí a história. Eu, por exemplo, eu lhe falei, eu cheguei para Jiquié com 6 meses de nascer no colo de minha mãe, aqui morando. Depois, minha mãe teve que ir lá na Paraíba ver as familiares dela, e lá ela teve uma irmã minha que era registrada como se tivesse nascido, de que ela nasceu também em Patos. Hoje ela é viva, mora em Itabuna, na Lúcia. Na volta, num carro, que a gente viajava, um carro que meu pai alugou, de um taxista lá de Patos para trazer a gente para Jiquié, eu, minha mãe e uma tia, foi quando o rádio deu a notícia da morte de Getúlio Vargas, presidente da República do Brasil, em 1954. Ele tinha suicidado. Ele tinha direcionado um revólver em si mesmo. Pois é. Então essa notícia a gente soube por onde? Pelo rádio. Aqui em Jiquié, eu me recordo muito bem, eu morava ali no centro da cidade, na rua Daniel Vieira, tinha um serviço de alto-falante ali na Praça da Bandeira, em outros pontos aqui do centro da Praça Rui Barbosa e outros locais. Todos os dias era retransmitida a Voz do Brasil pela Rádio Nacional. O rádio foi um instrumento poderoso de propaganda política, criou moda, estimulou debates, transmitiu informações e reduziu a distância entre pessoas do país. O que vocês acham dessa informação? Tem sentido, certo? Na política. Eu diria a vocês, por exemplo, no caso de Jequié, eu comecei em Jequié, na Rádio Baiana de Jequié. Na época eu pertencia à família Lomano. Né? Hoje nós temos, nós chamamos as emissoras comerciais, tem as comunitárias e tem aquelas outras que são emissoras que não estão regularizadas. Né? O pessoal chama clandestino e tem outros nomes. Piratas, clandestinas. Né? Mas as rádios comerciais nós temos 4 emissoras em Jequié. Né? Todas elas praticamente são ligadas a grupo político, a um político, a um deputado federal,
ao prefeito, a essas pessoas. Então, lá só trata o assunto que interessa a eles. Então, um profissional, como o Lucas França falou, as várias funções de um radialista, de uma emissora de rádio. Tem um operador, que é um locutor, que é um produtor, né, as pessoas que trabalham na parte administrativa, mas o conteúdo da rádio é voltado para o interesse do dono. Eu, na minha condição de sindicalista, eu sou diretor sindical do CIJORBA, que é o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, já fui vice-presidente. Eu defendo a independência, mas essa independência como se as emissoras de rádio pertencem. Isso foi ao longo da história, em governos passados, que foram liberados emissoras de rádio, concessões, né? Porque uma rádio para funcionar ela tem que ser dada uma concessão. As emissoras de rádio todas foram concessões. Então essas concessões foram dadas de forma amigável. O ministro das comunicações da época deu a um deputado federal, a um deputado estadual, a um político que era ligado a ele. Então nós sofremos no Brasil essa questão, certo? E nós não temos, nós jornalistas e radialistas, não temos a liberdade de expressar uma opinião própria, e sim aquilo que determina a direção da emissora. Deixa eu ler a afirmação, por favor. Não passe aí para eu poder ler a afirmação. Deixa eu ficar aqui. O rádio foi um instrumento poderoso de propaganda política, criou moda, estimulou debates, transmitiu informações e reduziu a distância entre pessoas e países. Isso continua vivo nos tempos de hoje, da era digital, das redes sociais, quando nos anos 60, 70, se falava muito que o rádio ia acabar. É isso, essa já viu muito. Quando veio a televisão, aí falou, agora o rádio vai acabar. E não acabou, o rádio foi só se fortalecendo a cada dia. Com as redes sociais, o rádio vai acabar. Se falaram isso também, mentira, o rádio nunca vai acabar. Todas essas ferramentas que chegaram de inovação foram só para poder agregar ao rádio. Entendeu? A rede social agregou ao rádio, o Instagram agregou ao rádio, o WhatsApp agregou ao rádio. Então, é uma ferramenta muito poderosa até no dia de hoje, não tem dúvida disso, de formação de opinião. Tem lugares no nosso país e onde a internet não tem internet, mas tem um rádio. Não tem sinal de internet, mas tem um sinal de um rádio. E o homem ali, o agricultor na zona rural, está ali com o radinho ligado, ouvindo as notícias, formando opinião, sabendo o que está acontecendo no resto do país, né? Então, isso continua totalmente top no dia de hoje. Eu concordo. Receber informação é sempre bom, né? Até porque se nós não tivermos nenhum tipo de informações de nenhum tipo de algum lugar, tipo, se a gente não tiver informações de lá de Conquista, de São Paulo e tal, creio eu que a gente iria acabar perdendo bastante coisas. No caso, se caso alguma empresa de caminhões ou de alguma coisa assim, que é bastante importante para nosso bem-estar, para nosso cotidiano, creio eu que iria prejudicar bastante, ainda mais se a gente não tivesse a informação de que iria parar ou de algo. As greves, né, dos caminhoneiros, que foi espalhado por todo o Brasil. Agora mesmo nós estamos com uma luta muito grande aqui no quilômetro 4. Passa uma rodovia que liga o Brasil de norte a sul, a BR-116, a Rio Bahia. Há um movimento nosso na Bahia para a duplicação dessa rodovia. Salvador, Feira de Santana já é duplicado. Feira de Santana ao Rio Paraguaçu, 69 quilômetros,
já é duplicado, e de Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais. É uma luta. Aí você falou Conquista, Vitória da Conquista, que fica aqui a 152 quilômetros de Jequié. Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores, deputados lá da região, tem se mobilizado para ver essa obra realizada pela concessionária. E aí a gente fica sabendo através de quê? Dos meios de comunicação. Os meios de comunicação. E o rádio tem esse papel que é muito importante. Sim, concordo. Vocês acham que a rádio de Jequié fez algo de bom para os seus ouvintes? Muito, muito. O rádio jequiéense tem um papel fundamental na vida da população jequiéense. Muito grande mesmo. Não só de trazer as informações, mas também na parte de entretenimento, na parte de alegrar as pessoas, de somar muito para o comércio de Jequié, na geração de empregos, de melhorar a economia, de promover ações no comércio de Jequié para poder fomentar ainda mais as vendas no comércio. Então, olha o quanto o rádio é importante para a cidade de Jequié, né? O rádio jequiéense soma para a cidade de Jequié. E também tem alguns fatos de algumas reclamações, tanto na empresa de energia quanto de água, e também em algumas obras que a prefeitura ainda não concluiu, que alguns ouvintes mandam para vocês e vocês cobram eles, né? A prova disso é o programa de Ari Moura, né? Que é um campeão da audiência, Ari Moura Comunicando, que faz uma prestação de serviço incrível. Justamente isso, a população liga, cobra, fala com a Ari Moura cobra, Ari Moura chama atenção. É o que acontece lá no Ari Moura Comunicando. Concordo. E eu vou dar um exemplo mais recente para todos nós. Nós passamos aí 3 anos enfrentando uma pandemia da Covid-19. Aqui em Jequié nós tivemos inúmeros óbitos, na Bahia, no Nordeste, no Brasil. E o rádio teve uma participação importante, informando os cuidados que a população tinha que ter. O rádio não parou, né? Não parou, o uso da máscara, o distanciamento, evitar as aglomerações, né, os cuidados que as pessoas tinham até no lavar das mãos, né? Então tudo isso foi um papel importantíssimo. A televisão também, a televisão, o jornal, a revista, a rede social, todos tiveram um papel importantíssimo. Mas o rádio, como o Lucas falou, o rádio chega em lugares que nada disso chega. Não chega o jornal, não chega a televisão, não chega a internet. E o rádio tem... Se você for na zona rural, eu digo porque eu estranho quando eu chego no lugar, você é Ari Moura. Eu digo, gente, como é que você me conhece? É que eu ouvi você no rádio. Eu, sim, mas no rádio não vê a imagem, mas eu conheci sua voz. Tem essa. É isso, está entendendo? Então, aquela questão da pandemia foi um teste muito grande e o rádio teve um papel importantíssimo. E o de Jequié, como você perguntou, qual é o papel realmente, qual é a importância do rádio de Jequié? Nós fazemos esse trabalho também. É o trabalho social, é o trabalho, a doação de sangue que muitas pessoas precisam. E o hospital pede a gente para fazer essas divulgações, está entendendo? A gente faz apelo, o trânsito que mata muitas pessoas, a gente pede, cobra das autoridades providências, tá certo? Eu fiz uma matéria antes de ontem aqui dessa passarela que existe aqui, que é uma passarela que é um mundo. Para você atravessar essa passarela, você leva meia hora. Não é isso? Essa passarela, para evitar que as pessoas passem na pista. Isso foi uma luta do rádio de Jequié, foi uma luta de todos os companheiros que trabalham em reportagem, falando sobre essa necessidade. Esse é o papel do rádio também. Sim, e creio que ajudou bastante os pais que precisam trabalhar e tem que sair de casa cedo, e daí ele já, creio, né, que ele já se sente mais confiante em seus filhos passarem ali pela passarela. Creio que foi de grande ajuda aquela passarela.
Foi uma luta do rádio. Muito obrigado por isso. Douglas França, você acha que o seu trabalho está fazendo boa diferença no lugar? Eu acredito que essa diferença que faz em Jequié é uma diferença para as pessoas. Eu vou responder pelo que eu faço no meu horário no programa Manhã de Sucesso, das 9h30 ao meio-dia. É um programa onde a gente consegue unir ali o entretenimento, a música, as brincadeiras, a parte comercial também, de promoção, também a parte religiosa, onde a gente tem um momento ali de fé, onde a gente para poder agradecer a Deus, para fazer a nossa oração, que tem o objetivo aumentar a nossa fé. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão do outro lado do rádio, trabalhando em casa e que está passando por alguma dificuldade, não só aquela dificuldade financeira, da falta de alimento em casa, por estar desempregado não, mas aquela com alguma dificuldade na vida espiritual, passando por uma depressão, por uma amargura no coração, triste, desiludido da vida, sem fé. Então naquele momento ali, a gente no rádio, a gente consegue resgatar essa fé na vida da pessoa, a gente consegue levar uma mensagem de otimismo, uma palavra amiga. Então, nessa certeza que eu tenho que o nosso trabalho está sendo um trabalho bem feito e que está conseguindo alcançar esse objetivo de transformar a vida daquela pessoa através do depoimento que a gente recebe pelo nosso WhatsApp, pelas mensagens que a gente recebe de agradecimento pelo que a gente faz através do rádio e como aquela mensagem chegou no coração daquela pessoa. Entendi, concordo também. Arimu, você pode falar um pouco sobre a homenagem que o senhor recebeu do tiro de guerra em Jequié? Foi uma homenagem recente, né? O subtenente Evandro, que é o atual comandante aqui do tiro de guerra 06009, me fez esse convite, disse que os atiradores lá, eles convidaram, queria que eu falasse justamente o que vocês estão fazendo aqui nesse momento. O podcast é falar um pouco da minha profissão, do trabalho como jornalista, como radialista, e me prestar aquela homenagem com aquele certificado. Eu fiquei muito honrado. Eu tenho um ditado, eu tenho vários ditados, né? Chega a freguesia, olha a hora, não é isso? Sim. Me bata um abacate, isso é coisa que eu uso no programa. Mas tem outros ditados, eu digo, olha, até que me prove o contrário, para mim todas as pessoas são honestas. Eu tenho esse ditado. E eu tenho um outro ditado que eu digo, se for para prestar uma homenagem, preste em vida. Porque depois que eu morrer, vamos dar um título Ari Moura, botar o nome de uma rua Ari Moura. Os familiares vão gostar, vão dizer, reconhecer Ari Moura, teve um papel para... Mas eu, pessoalmente, não vou usufruir desse prazer, né? Concordo. Não é isso? Então, a gente, hoje, existem leis na Câmara Municipal de Jequié que proíbe que se coloque nome de rua, de praça, de locais das pessoas que estejam vivas. Eu discordo disso. Eu acho que você tem que prestar homenagem a uma pessoa se ela for merecedor, se ela, né, tenha feito alguma coisa, tenha prestado algum tipo de serviço, que seja. Uma outra coisa que eu defendo, eu não sou muito individualista, eu falo muito em coletividade. Eu participei de uma reunião ontem da campanha do Natal Sem Fome, que a Jequié FM abraçou desde quando fui lá para a emissora, já há 12 anos, e a gente recebe todo o apoio. São 24 anos que nós fazemos essa campanha em Jequié. Para o quê? Essa campanha não é nossa, não é de Ari Moura, não é de ADBC, não. É uma campanha nacional. Foi um sociólogo, Herbert de Souza,
lá no Rio de Janeiro, que lançou essa campanha, porque ele viu essa necessidade na comunidade que ele convivia e aí espalhou pelo Brasil. Nós abraçamos aqui em Jequié essa causa e ela tem sido um sucesso, porque a gente atende muitas famílias. É aquele momento do Natal, aquele momento de confraternização. Nós todos temos lá o jantar de confraternização com a família. Agora imagine quantas famílias não têm um pão, não tem um pedaço de carne, um pedaço de um frango para comer no dia de Natal. Então não é justo. Então a gente faz essa campanha justamente para... E o rádio é o grande responsável pelo sucesso dessa campanha. Como o rádio ainda se mantém vivo diante das redes digitais que surgem com tanta velocidade? E vai continuar vivo por muito e muito tempo. O rádio nunca vai morrer. Como eu disse na minha fala anterior, essas ferramentas novas digitais que chegaram para agregar o rádio. Então o rádio, além de funcionar como a gente já conhece, só o áudio, hoje o rádio virou TV também. Então você entra no YouTube e você vai acompanhar o rádio, o estúdio ao vivo. Né? Lá na GQFM você acompanha o jornalismo através do nosso canal no YouTube, GQFM. Então o rádio não é aquele preconceituoso, fechado, né? Então o rádio ele se abre às novas tecnologias e o rádio abraça tudo que é de novidade para ele continuar a sua jornada. Não é isso, Nicolau? Nós temos ouvintes na Alemanha. Todos os dias escuto a Arimora comunicando. E é com esse pequeno aparelho. Quando dá meio-dia, ela liga lá e fica junto com as filhas ouvindo o Arimora comunicando, porque ela é daqui de Jequié, quer saber o que está se passando em Jequié. É aí também, não sei se está no script de vocês a pergunta, mas é aí que está a grande responsabilidade nossa. Nós temos que ser honestos com nós mesmos. Não é para dar satisfação a ninguém, nós temos que ser honestos com nós mesmos. Como fazer isso? Dando a notícia correta, dando a informação correta, sem fake news, sem mentiras, sem subterfúgios, para poder as pessoas que estão lá do outro lado receber a informação correta e acreditar no que nós estamos falando. Porque quando a gente passa, como eu passei pelo curso de jornalismo, tem os professores, os meus professores, por exemplo, foi daqui da Universidade Federal da Bahia, eles diziam bem assim: vocês são formadores de opinião. Então, se nós temos, imagine vocês, eu conto muito isso, o Lucas já está cansado de ouvir eu falar essa mesma coisa. Imagine, vocês estão aqui bem mais próximos do que eu que estou lá na rua. Vocês estão próximos aqui da barragem de Pedras. Imagine se eu chegar no rádio meio e dizer: gente, eu tenho uma notícia aqui para dar, a barragem de Pedras acabou de estourar. Imagine o pânico que eu vou criar. Porque nas últimas pesquisas que eu soube, 60 mil pessoas me escutam todo dia. 60 mil pessoas. Dessas 60, 10, 15, 20 mil aqui em Jequié. Eu vou e dou uma notícia dessa. Uma irresponsabilidade, fazer uma coisa dessa. Tá entendendo? Então a gente precisa ter muita responsabilidade, muito cuidado para o que vai falar naquilo aí. Esse aparelho que está aqui na frente da gente, ele é muito, ele causa um impacto muito grande, ele conquista e nos dá até um certo poder. Sim, mas esse poder tem que ser com responsabilidade. E principalmente hoje em dia, né, que conforme os avanços das redes tecnológicas, no caso o WhatsApp, o Instagram, se o senhor passar qualquer tipo de informação que, tipo assim, igual o senhor falou, a barragem de pedra estourou, daí pode ser que algumas pessoas não escutem, mas sempre tem alguém que escuta e passa pelo WhatsApp. Aí o WhatsApp, o Instagram, vai tudo receber essa notificação. E daí, tipo assim,
com certeza vai correr para outras cidades, outros países, e daí vai acabar agravando mais a situação. Nós tivemos agora em 2022, dezembro, janeiro de 2023, a enchente. A barragem de pedra nessa história dela, que eu conheço, não é desde o início, não conheço desde o início, mas desde quando eu sou radialista há 45 anos, que eu faço a reportagem e tudo, participo, foi a primeira vez que a barragem chegou a 93% da sua capacidade, que ele chama, a chefe Eletrobras chama o volume útil. Então, subentende-se o quê? Uma barragem para ficar cheia ela tem que chegar aonde? 100%. Sim. Pois é, a barragem de Jiquié chegou a 93% e poucas pessoas souberam. Ah, mas se chegar a 100% ia estourar? Não, essa barragem não estoura nunca. Só com a vontade do divino. Mas, fora isso, a água vai passar por cima e ela não estoura. Porque ela é muito encravada, é por isso que ela chama barragem de pedra, porque ela é encravada nas pedras. Ela é muito segura. Mas nós jornalistas, nós que fazemos rádio, que trabalhamos em rádio, temos a responsabilidade de estar informando a população. Olha, hoje a vazão da barragem está chegando a 2.000 metros cúbicos por segundo. Aí você chega aqui pertinho daqui de vocês, o rio, vai ver o rio lado a lado. 2.000 metros cúbicos de água é muita água. Sim. Inclusive eu não estava aqui em Jiquié no tempo da enchente. Eu fiquei sabendo de lá de entroncamento. O meu pai estava escutando a rádio, daí soou a informação. E também vi pelo Instagram, que eu sigo o Zé Cocá e também na minha antiga conta. Eu seguia Zé Cocá e também seguia, se não me engano, um dos dois, ou foi a Rádio FM mesmo, que eu acho que tem vocês todos na plataforma. Eu fiquei sabendo da notícia. Deixa eu te perguntar, deixa eu só. Vocês tinham dito anteriormente que a rádio era uma das fontes mais verídicas, certo? Que era muito difícil passar fake news. Mas antigamente, ou até nesses tempos atuais, teve algum momento que um radialista passou uma informação falsa e causou um pânico na população? Já teve. Eu não tenho aqui agora, nesse momento, nós erramos. Está entendendo? Nós podemos errar. Por exemplo, um acidente. Teve um acidente na Cidade Nova. Né? Um acidente de pequenas proporções. E a pessoa que eu confiei, que nós chamamos de fonte, sim, a gente chama a pessoa que passa a informação para a gente de fonte. Se aquela fonte merece credibilidade, na hora que ela me passa, eu anuncio imediatamente a notícia. Está entendendo? Mas se a fonte liga, conhece a Moura, sabe o telefone da rádio, sabe, ó, um acidente aqui, morreram 3. Eu, com a vontade de dar notícia, que hoje eu não faço, mas já fiz muito, me deu a notícia, eu vou logo para o rádio, olha, acidente na Cidade Nova, uma colisão com 2 veículos, 3 pessoas morreram. E quando na verdade não morreu ninguém. Então tem essas coisas. Já houve vários casos aqui em Jiquié. Vários casos. Está entendendo? E aí o profissional vai se responsabilizar pela notícia falsa, né? Isso pode acabar colocando a culpa no profissional, né? Porque eu não vou saber de quem veio a Não, é muito difícil. Né? E hoje com o WhatsApp, com essas ligações, é imediato. Você vê, tem um rapaz aqui em Jiquié que ele faz muito isso. Ele chega até antes da polícia. Mataram aqui no quilômetro 3 e tal. E coisa, a polícia já está aqui com as viaturas, tá, mas ele chegou primeiro, já deu a informação, mas sem conteúdo jornalístico, de responsabilidade, e muitas vezes a pessoa foi baleada e foi levada para o hospital para ser atendida. Agora está mais claro, eu fiquei com essa dúvida desde a hora que você tinha falado. Qual foi a pior coisa que aconteceu com vocês em seu estúdio? A pior coisa que aconteceu nessa minha caminhada no rádio, e aí eu saio até do estúdio, porque aí foi grave, foi em 2017 a 2018.
Jequié, nesse período de verão, muita chuva, com raios e trovoadas. E a antena de transmissão da rádio fica aqui no Morro do Totônio, uma parte muito alta aqui da cidade, onde se concentra a maioria das torres de rádio e televisão da cidade. E lá, por ser um local alto, atrai muitos raios, né? E nesse ano, um raio atingiu lá a torre de transmissão da GQFM e causando incêndio mesmo nos equipamentos, pegou fogo. O raio foi de grandes dimensões mesmo, o estrago, e aí queimou o transmissor, queimou o link, queimou o cabo da antena. O estrago foi muito grande, teve que trocar quase 100% dos equipamentos de transmissão da rádio. E aí foi um momento muito tenso, porque ficamos fora do ar. Nesse período ficamos fora do ar durante uma semana, a rádio fora do ar. Imagine você, uma emissora da grandiosidade que é a GQFM, comercial e tal, e aí a gente, por conta disso, desse dano causado pelo raio, né, a gente ficou fora do ar durante uma semana até a gente conseguir reorganizar essa coisa, porque realmente foi um baque muito grande. Não foi só o transmissor que queimou, foi a antena, foi link, foi o cabo que pegou fogo. Então foi um momento muito tenso que aconteceu, foi esse aí que eu me lembro. Nesse período, vocês ainda receberam mensagem de ouvintes? Sim, o tempo todo, pelo WhatsApp da rádio, todo mundo preocupado com o que aconteceu. Mas, tipo assim, vocês não tinham nenhum tipo de meio de comunicar ou falar com eles o que havia acontecido? Ou Só através das redes sociais. Entendi. Esse tempo ficou zerado mesmo. Zerado. Só pelo, tipo, no caso, só por mensagem de WhatsApp ou pelo Instagram também? Pelo Instagram também. No Lives? Isso. Ah, tá, compreendi. E o pessoal sente falta. Ah, isso aí não tenha dúvida. Quando o rádio sai do ar, até aqui em Jiquié nós temos um problema sério de queda de energia, quando a gente fica meia hora, 15, 20, 30 minutos, uma hora fora do ar, meu Deus dos acordos, não foi que houve, aí começa a ligar para os telefones da gente. A rádio está fora do ar, foi que houve, até a gente que trabalha na rádio. Eu estou em casa descansando, o Lucas França está lá trabalhando. Quando eu ligo o rádio, cadê o Lucas França? Sente falta. Aí o rádio, aí eu ligo logo para ele, eu ligo lá, foi que houve, eu disse, uma queda de energia aqui, mas já vai voltar e tal. Pode ser o A gente... aparelho ou lá no estúdio. Exato, exatamente. Questão de ficar preocupado mesmo, né? Ainda mais mexendo com energia é bastante complicado. Quais são as principais vantagens da tecnologia digital? A tecnologia digital no rádio são muitas vantagens. Na qualidade do som, principalmente, não existe mais hoje rádio AM. Todas as rádios AM que eram analógicas, que o som não era digital, migraram todo para FM. Então a principal vantagem é a qualidade do som. Você ouve, liga o rádio, você vê que o som é um som estéreo, é um som de qualidade. E além disso, os equipamentos do estúdio também digital, né? Nós temos um computador, as músicas são digitais, são músicas com qualidade melhor. Então só veio para agregar. Então, a gente não toca mais CD, a gente não toca mais um disco de vinil, é tudo digital. Isso mesmo. O senhor também já... Do jornalismo tem uma importância muito grande, porque eu estou lá fazendo um programa de meio-dia a 1h, e aí chega uma notícia, né? De Brasília, do Rio, de qualquer lugar. De Salvador chega a notícia e a gente imediatamente já joga aquela notícia no ar, é instantâneo. Né? A gente chega a dar a notícia instantânea. É importante. É agregado bastante. Encerramos. Já? Terminamos? A gente pode só fazer uma rapidinha com vocês, rapidinho? Vamos.
Ah, acabou o tempo, é isso? Ah, tô viajando, vai mal, desculpa. Eles já estão avisando ali. É que nós temos aqui alguns nomes de radialistas, aí a gente vai falar o nome deles, vocês dizem a opinião de vocês sobre cada um. Pronto, vamos lá. Começa com você e vem pra mim. Certo. Vai, vamos lá, Geraldo Teixeira. Uma marca no rádio Jiqué. Trabalhei com ele há alguns anos e ele foi um dos primeiros locutores. A primeira emissora de Jiqué, a Rádio Baiana de Jiqué, ele foi o primeiro locutor. Geraldo Teixeira, o homem da Ave Maria. Ave Maria. Na Rádio Baiana de Jiqué é uma referência para mim. Ari Santana. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. O pessoal até hoje confunde Ari Moura com Ari Santana. Além de trabalhar com ele lá na Rádio Baiana, ele era meu vizinho de minha mãe. Tinha uma amizade, me ensinou muitas coisas. Ele era muito rígido, tá entendendo? Para mim, uma das melhores vozes, né, de rádio, noticiarista completo. E não quis sair de Jiqué, preferiu permanecer em Jiqué. Teve convite de Rádio Salvador para trabalhar, ele preferiu ficar em Jiqué. Uma marca registrada. Ele apresentava um programa que até hoje, nunca um programa superou a audiência do programa que ele apresentava. Era a Hora do Fazendeiro. Recebia naquela época que a população era bem menor, os ouvintes eram bem menos, ele apresentava um programa que recebia de 100 a 120 cartas por dia. Mascarenhas Filho. Nome complicado. Foi quem me levou para a Rádio Baiana. Ele me ouviu na Rádio Globo do Rio, eu fazendo essas reportagens aos sábados. Ele ouviu e aí me convidou e eu fui ser repórter do programa dele às tardes, na Rádio Baiana. É irmão de Ari Santana. Jequié é rico em profissionais do rádio. Poucas cidades da Bahia têm nomes importantes no rádio igual a Jequié tem. Ari Santana, voltando para Ari Santana, o que me chamava a atenção muito Ari Santana, eu jovenzinho, e ficava encantado porque diferente do dia de hoje, você pegar o notebook, abrir para poder você ler a notícia toda mastigadinha, ele fazer tudo isso com um jornal mesmo antigo, com um jornal impresso, passando folha por folha e de uma maneira incrível, do improviso e dando aquilo tudo mastigado para o ouvinte. Isso foi o que chamou a atenção do Ari Santana. Caramba, ele só lia já resumia. E de maneira mastigada, já mastigado para o ouvinte. E o Mascarenhas, um cara que está hoje vivo aí, com um poder de voz incrível, no varejo se destaca muito bem. E Silva Lopes? Silva Lopes, eu também conheci, eu vi algumas vezes no rádio. Eu hoje sou muito amigo da esposa dele, ele já é falecido. Era uma voz muito marcante também. Era um locutor assim, meio termo. Ele não era noticiarista e nem era animador de programas musicais, mas ele tinha uma boa característica e tinha uma boa voz. Muito bom. Deixou seu legado no rádio de quem? Deixou. Minaldo Sardinho. Trabalhei com ele também, companheiro lá na Rádio Baiana de Jiqué, um homem completo no esporte. Ele tem guardado com ele, acredito, uma estatística. Ele acompanha a história da DJ desde o início. Equipes, como foi, se você perguntar como era a equipe da DJ em 1971, ele sabe, escalação, ele tem estatística, com quem o ADJ jogou, qual foi o placar. Era um jornalista, era um radialista na área esportiva completo. Esses caras foram verdadeiramente os heróis do rádio, porque eles faziam rádio sem nenhum tipo de recurso que nós temos hoje. Então hoje facilita demais. Difícil. Eles realmente foram um guerreiro. E o Minaldo Sardinha foi um guerreiro. E se vivo. destacou até hoje no rádio, principalmente no rádio na área do esporte. Ele caminhou para os outros poderem correr, né? Isso. Ari Moura. Aí
falar de mim mesmo, eu sou bom. Como eu digo na vinheta lá do programa, eu sou bom. Eu tô com 45 anos completados agora em outubro de rádio, 75 anos de idade. E eu ultimamente, nos últimos 10 anos, de 10 anos para cá, eu comecei a me elogiar. Tá entendendo? Eu tenho recebido reconhecimento de muitas pessoas e tal, mas eu comecei porque eu ouvi já de algumas pessoas e disse, ali você não se valoriza, você não sabe o valor que você tem. E eu senti isso em algumas decisões, alguns momentos, algumas pessoas tomaram certas decisões, até prefeito, deputado, governador. Eu já ouvi fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, porque ouviu eu falar, que ouviu eu comentar uma sugestão minha, ou seja, no rádio, ou também em jornal, que eu trabalhei também muitos anos em jornal. Eu tive um jornal que ficou 21 anos, o jornal A Folha, consegui manter, eu sozinho praticamente, manter o jornal por 21 anos, certo? Eu tenho um blog, arimora.com.br, que eu mantenho também com muito esforço, com muita dificuldade e perseverança. Então, eu acho que eu tenho o meu valor, tá certo? Agora, muitas vezes eu esqueço disso e não ligo muito, não. Arimora para mim significa coragem. Significa coragem. Arimora significa para mim um homem vibrante. Preguiça não combina com Arimora, não existe essa palavra preguiça no dicionário de Arimora. E é um cara que nasceu para servir. Arimora é um servidor. Arimora é um apaixonado em servir e apaixonado por gente. Porque o homem que é do rádio e não gostar de gente, ele não faz a diferença, não serve para ser radialista. O Arimora é um apaixonado por gente e é por isso que é o que é hoje esse sucesso de GE. Compreendemos. Paulo Santos. Paulo Santos, que saudade de Paulo Santos. Paulo Santos é alegria. Paulo Santos é final de semana. Exatamente, uma alegria. Como é? Galinha despenca. Como é? Com pena por sem pena. Nos deixou muito cedo. Era ele que falava com pena ou sem pena? Sem pena, era os finais de semana. O cara sentiu nostalgia. Não, eu gostava. Agora que bateu lembrança de lá na casa do meu pai, eu ouvi ele falando. Deixou um grande público, ele tinha muita audiência. Eu comecei a falar lá na casa do meu pai e teve umas 2 vezes que meu pai se incomodou com isso, mas era muito bom, era engraçado. Júlio Almeida. Uma expressão, conheço, trabalhei junto com ele também em uma das emissões de que é hoje. Ele está lá com uma pequena ajuda nossa, que eu era correspondente, eu passava produção para a TV Sudoeste, fiquei 6 anos fazendo trabalho para a TV Sudoeste, e um dia o diretor me perguntou, Ari, eu estou precisando de um locutor. Coincidentemente, Júlio Almeida tinha passado no vestibular de jornalismo para estudar em Conquista e me disse, Ari, o que é que eu vou fazer sem emprego em Vitória da Conquista? Eu ficava aqui. E coincidentemente, um dia que eu fui lá na TV, o diretor me perguntou. O Wilson Novaes Júnior, que é outro companheiro vibrante também de rádio aqui em Jiquié, foi consultar também. Então, eu pensava que tinha sido eu sozinho, mas o Wilson também teve uma influência muito grande na ida de Judson, que está até hoje lá na TV Sudoeste. Que bom. Judson é um exemplo, né, de profissional exemplar e de um cara que estudou e estuda até hoje, então é uma referência para todos nós. Todos nós. Formado em Direito também. Em Direito? Jornalismo e Direito. Pretendo me formar também nessa profissão. Isso, que bom. Wilson Novaes. É isso que eu disse, é um companheiro meu de jornal. A minha entrada em jornal foi através de Wilson Novaes. No rádio foi através de Mascarenhas Filho. O Wilson me chamou, que eu gostava muito de esporte, como gosto até hoje.
E aí ele disse, Ari, me traga umas notícias do esporte. Eu frequentava o Jiquié Tênis Clube, que tinha esporte lá. Aí ele me traga notícia e tal. Eu comecei a gostar de levar a notícia, ver lá o meu escrito saindo lá no jornal, porque aí eu levava a notícia, o resultado do futebol de salão, o Butantan ganhou o Cruzeiro de 2-1 e tal, jogou fulano. Aí ele chegava lá, dava arrumado, dava o cunho jornalístico e botava a matéria. Quando eu li o jornal que eu vi, eu digo, olha, essa matéria fui eu que fiz. Quer dizer, ficava naquela alegria. Foi ele o responsável pela minha ida para o jornal de Jiquié. E no rádio foi Mascarenhas Filho. Wilson Novaes continua ainda vivo, continua ainda presente no jornalismo jiquiéense. Muito. É um Para cara, mim é um grande jornalista. Ele, resumindo, o Wilson Novaes é um cara centrado para mim. Compreendo. Posso fazer uma pergunta meio aleatória, rapidinho? Vocês estão sempre aqui, time? Eu sou flamenguista. Isso? Eu sou nacional de Patos, na Paraíba, que eu ajudei a fundar. Eu sou náutico em Pernambuco, que eu tenho simpatia. Eu sou ADJ na Bahia. Eu sou Flamengo no Rio de Janeiro. Sou Santos em São Paulo. Eu sou polivalente. Sou para diversos times. Eu tenho como é o nome das meninas que pendura roupa? Eu tenho varal. Eu tenho todas essas camisas lá. Eu tava com esperança que quando chegar em São Paulo ele faz Palmeiras. Sou Santinho. Isso quebrou. Flamengo, se tipo assim, nos Rio é flamenguista, no caso aqui. Campeão da Copa do Brasil de 2024. Isso mesmo. Aqui em Jiquié, tirando o ADJ, o senhor é flamenguista ou. Flamenguista. Então, no caso, o senhor vai assistir o jogo, o nosso jogo que vai ter, né? Se eu não me engano, amanhã ou é depois de amanhã? Qual é o jogo? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo. Eu vou torcer pelo Flamengo, cara. Eu sou flamenguista. Com certeza. Só não tem uma nega chamada Tereza. Hoje, primeiramente, agradecer aqui a presença de vocês no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. E a gente tem aqui uma lembrancinha para vocês, antes de encerrar. Obrigado aí pela lembrança. Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que tudo isso que foi dito aqui seja utilizado da melhor maneira possível. Viu? Da melhor maneira possível. Opa! Coisa boa. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pode ser. Obrigado, olha aí. Obrigado. Muito bonito. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Lindo demais. Eu parabenizar vocês pela iniciativa. Vocês jovens, continue nessa caminhada do bem, continue fazendo essa diferença, continue estudando, porque sem o estudo a gente não consegue nada na nossa vida. Estamos lá, eu e a Ari Moura, em nome da GQFM, a gente diz que estamos de portas abertas para receber vocês lá, para tirar qualquer dúvida, para falar, sentir um pouquinho da energia do rádio ao vivo, de ver lá a gente trabalhando, operando a mesa de som, trocando a música, baixando o BG, aumentando o BG, a transição junto com a Ari Moura lá, eu saindo meio-dia, passando horário para Ari Moura. Então estamos lá de portas abertas. No dia que vocês quiserem ir lá na GQFM visitar a gente lá, vocês podem ir e vai ser recebido com o maior carinho do mundo. Não chegue de surpresa não, porque senão... Ai, que susto! Parabéns, galera. Valeu. Obrigado, nós que agradecemos.